Olá, mais uma vez nós estamos aqui, para aprendermos um pouco mais da palavra. É um grande prazer meu, é uma satisfação eu poder compartilhar com você daquilo que o Senhor tem me ensinado e daquilo que eu tenho vivido. Eu aprendi com o pastor Célio uma coisa que eu acho maravilhosa. Certa vez ele disse assim para mim: eu não leio a Bíblia para eu pregar, eu leio para eu viver. E eu vivo e eu prego daquilo que eu tenho vivido. E eu quero falar isso para você também. A Bíblia, meu irmão, ela não é um manual de faz isso ou faz aquilo, isso Deus gosta, isso Deus não gosta. A Bíblia é uma carta de amor de Deus para você e para mim, para que nós possamos ter um relacionamento novo, um relacionamento diferente com Ele. Eu tenho conhecido Jesus de uma forma assim maravilhosa, através da palavra, através do Espírito Santo, através das revelações que a oração em línguas tem trazido para mim. E a minha afeição por Jesus, o meu carinho por Jesus, a minha rendição a Jesus, hoje ela está baseada no amor que eu sinto por Ele e não no medo que as pessoas ainda têm de Deus. Eu conheço pessoas que servem a Deus, que procuram não pecar, mas não é porque amam a Deus, não é porque acham que o pecado é errado, mas porque elas têm medo de Deus, têm medo da punição que Deus pode trazer para elas. E eu quero falar com você, meu irmão, que você precisa conhecer Jesus, porque quando você o conhecer como de fato Ele é, você vai ver que Jesus é bom demais, Ele é maravilhoso demais. O que Ele fez por você, o que Ele fez por mim, foi algo assim fantástico, foi algo que não tinha preço. Por isso o preço foi pago por Ele. Então eu quero assim que você conheça Jesus de uma forma diferente, que você o veja como um filho de Deus que te amou, um filho de Deus que te ama. Quando você está certo, Ele te ama, e quando você está errado, Ele te ama da mesma forma. Deus, Ele é um Pai. E o pai ama o filho quando ele obedece, e ele também ama o filho quando desobedece. O pai ama o filho quando o filho está andando no caminho, e quando o filho está fora do caminho, ele ama da mesma forma. Não é assim que funciona? Você precisa conhecer Deus dessa forma. Um pai que te ama, um pai que foi capaz de entregar o único filho dele por causa de você. Para que você e eu e você hoje tivéssemos essa vida eterna, essa vida à nossa disposição, essa vida abundante. Eu quero falar com você hoje, nesse tempo de eleição, esses dias Deus me ensinou algo a respeito de eleição que eu achei muito interessante. Quando os políticos, eles vão se candidatar, eles, agora, graças a Deus aconteceu isso aqui no Brasil, é feito um levantamento da vida passada dele, da vida política passada dele, da vida se ele tem algum débito, se a vida dele é a chamada ficha limpa, se ele tem uma ficha limpa, se ele não está devendo nada, se ele não está em nenhum processo, se ele não é réu de nenhum lugar, de nenhum crime, de alguma coisa assim. Então é feito um levantamento, e se ele tiver a vida limpa, então ele pode se candidatar a algum cargo político. Mas se ele tiver a vida suja, ele não pode se candidatar, E a outra coisa que Deus me ensinou, e já nós vamos entrar nisso, a outro ponto que Deus me ensinou é aquilo que quando essa pessoa, então apesar não tendo a ficha limpa, ele é eleito, então ele se candidata a um cargo político, as pessoas o escolhem, elegem ele para uma função política, mas se no decorrer dessa caminhada for confirmado, que ele participou de suborno, de corrupção, ou que ele fez alguma coisa ilícita, o que acontece? Ele pode sofrer aquilo que o Fernando Collor de Mello, você que tem mais de 20 anos, você sabe o que eu estou falando, que era o presidente que sofreu o chamado impeachment. Ele foi impedido de prosseguir no seu governo, ele foi colocado para fora, pelo mesmo povo que o elegeu. O povo também chegou a uma conclusão e depois teve uma votação na Câmara dos Deputados, os senadores, e ele foi deposto do seu cargo. E Deus me ensinou duas coisas a respeito desses dois pontos, que eu falei: Jesus, como é que eu não te amo? Jesus, como é que eu não te adoro? Jesus, como é que eu não sou grato ao Senhor? E eu quero falar com você hoje a respeito disso. Aqui no livro de Efésios, a carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, está escrito assim:
Capítulo 1, verso 1 está escrito assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Olha o que diz o versículo 4. Assim como nos elegeu nele. Pastor, na minha Bíblia está escrito escolheu. No grego, a palavra escolher e eleger é a mesma palavra. Então aqui está escrito assim: assim como ele nos escolheu nele, assim como Jesus me elegeu nele, assim como Jesus me escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Vamos entender esse versículo aqui. Assim como Jesus me escolheu nele, ele me elegeu nele, foi uma escolha dele. Ele me escolheu, ele me elegeu. A semana passada ou retrasada, nós participamos da votação para governador, para deputado federal e estadual, para senador e para a presidência da República. Nós estamos escolhendo aqueles nossos representantes. Esse texto aqui diz que Jesus me escolheu nele para eu ser um representante dele aqui na terra. Em João capítulo 15, verso 16, está escrito assim: não fostes vós, Jesus falando, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi você. Foi Deus que me escolheu, foi Ele que me elegeu para ser um representante dele. Quando nós escolhemos os deputados federal e estadual, nós estamos escolhendo uma pessoa, elegendo uma pessoa para serem os nossos representantes na Câmara dos Deputados. Quando escolhemos um senador, nós estamos elegendo aquele senador para ele ser o nosso representante, para ele ser o nosso porta-voz, para ele ser a nossa voz no Senado ou na Câmara. Quando nós escolhemos um governador, quando escolhemos o presidente, o prefeito, o vice, o prefeito, o vereador, nós estamos escolhendo uma pessoa, estamos elegendo uma pessoa para ser o nosso representante, para falar em favor das nossas vidas, tomar decisões por nós. O que Jesus está dizendo aqui? Paulo está dizendo assim, que nós fomos escolhidos nele. Foi ele que nos escolheu para sermos os representantes dele aqui nessa terra. Por isso que Paulo fala que nós somos embaixadores em Cristo. O que o embaixador é? Ele é uma pessoa, por exemplo, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Ele é o representante do povo brasileiro, do governo brasileiro, lá numa outra nação chamada Estados Unidos da América. Então, ele fala em nome, ele decide em nome, ele defende o Brasil, ele testemunha do Brasil, ele foi eleito para isso, ele foi escolhido para isso. A primeira coisa que eu quero que você aprenda e você entenda é isso: não foi você que escolheu ser essa pessoa, Jesus te escolheu para você e eu sermos representantes dele aqui nessa terra. Nós fomos eleitos nele, nós fomos escolhidos por ele, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo significa o quê? Não foi por obra, não foi por mérito, não foi por merecimento. Não, Jesus me escolheu porque eu sou uma pessoa correta. Antes da fundação do mundo? Que jeito? Antes de você e eu nascermos, não tinha obra, não tinha mérito, não tinha eu fiz, eu faço, eu dou conta, eu faço e aconteço, não tinha nada disso. Você e eu, nós fomos escolhidos por Deus, por Jesus, eleitos nele, antes de nós nascermos, para que fosse o que? Graça, para que fosse o que? O favor imerecido, sem obra, sem mérito, sem trabalho nenhum da minha parte. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então Deus nos escolheu para sermos esse tipo de pessoa, santo, separado para ele, irrepreensível, uma pessoa de uma conduta correta, honesta, justa, ilibada. E Deus, o dia que estava me ensinando isso, ele falou assim para mim: meu filho, eu te escolhi para ser separado só para mim, santo. Eu te escolhi para você ser irrepreensível, mas eu sabia que você erraria. Eu te escolhi para ser correto, mas eu sabia que você agiria, às vezes, de forma incorreta. Eu te escolhi para você ser essa pessoa só minha, mas eu sei que você, às vezes, você vai errar,
Você vai repartir o teu coração, não só comigo, mas você vai repartir o teu coração com coisas que não me agradam. Ele me escolheu para ser essa pessoa sabendo que eu não seria. Por isso que eu te falo, como é que eu não amo um Deus assim? Ele fez tudo, Ele pagou todo o preço, Ele fez todas as coisas. Como é que eu não vou me render a um Deus assim? Como é que eu não vou amar um Deus assim? Como é que eu não vou dizer, Jesus, eu te amo, Jesus, muito obrigado. Eu não tinha mérito nenhum para ser escolhido. Eu não tinha nem nascido ainda para ter alguma obra para ele olhar para mim e falar assim, não, o Marcelo vale a pena, porque o Marcelo é legal, o Marcelo é correto, o Marcelo é justo. Antes da fundação do mundo, antes do Marcelo nascer, antes de você nascer, você foi eleito, você foi escolhido para ser uma pessoa separada só para Ele, sabendo que você não seria só dele, para ser irrepreensível, sabendo que você seria passível de repreensões, de erros, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Nós fomos eleitos nele, para sermos, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, e para recebermos o que? A redenção, a remissão, o perdão dos nossos pecados pelo sangue dele. Não foi o meu sangue que foi derramado, foi o sangue de Jesus. Meu irmão, eu quero que você conheça a graça, o que Jesus fez por você, o que aconteceu naquela cruz, o que significa a cruz estar vazia, o que significa o túmulo estar vazio. Você vai se considerar a pessoa mais feliz do mundo, porque Jesus, Ele te escolheu, Jesus, Ele te elegeu. Houve uma votação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus agindo de 3 formas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles votaram em você, eles elegeram você, eles me elegeram para eu ser bênção, eles me elegeram para ser o representante dele aqui na terra, eles me elegeram para ser uma pessoa que vai morar no céu, eles me elegeram para ter uma vida abençoada nessa terra. Pastor, mas e o meu passado? Pastor, mas e se eu errar? Daqui 2 minutinhos nós voltamos, nós vamos aprender a respeito disso.